porque agora tem uma matéria que acabou de sair no nosso site, na coluna da Rani Veloso, sobre Lula e Haddad. Lula elogiou o ministro Haddad e disse que está feliz por resultados este ano. Segundo o presidente, os números frustraram as projeções do começo do ano. A Denise Campos de Toledo disse que já houve uma melhora ali na perspectiva da economia. Então, Lula pode estar certo nesse ponto. A gente pode seguir aqui o texto do Fernando Keller, e que também é um bastidor da Rani Veloso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje, então, uma coletiva e elogiou bastante Fernando Haddad, junto com o resto da equipe econômica. Ele disse: presidente da República não tem que entender de economia, tem que montar um time para poder ganhar o jogo. E nós montamos um time com a disposição de recuperar esse país. Também disse que está muito feliz com a economia do Brasil. Inclusive, nós temos um trecho da fala que ele comenta também sobre uma possível... os próximos passos de Haddad no ano que vem, na política, se ele vai se candidatar. Vamos ouvir. O Haddad tem maioridade e tem biografia para decidir o que ele quer fazer. Se você perguntar para mim se eu gostaria que ele fosse, eu gostaria que ele fosse. O que eu não sei, eu fiz perguntar para ele. Mas eu acho que é impossível você imaginar uma pessoa da envergadura do Haddad deixar o Ministério da Fazenda e voltar para casa. Acho que nem eu, nem a Ana Estela iríamos gostar. E vou conversar com o Haddad e com o Alckmin. Sabe, porque são duas pessoas que eu tenho profundo respeito, admiração. Eu vou querer saber se eles quiserem ser alguma coisa. O que eles querem ser? Eu acho que nós precisamos de um candidato a governador em São Paulo forte e precisamos de um candidato ao Senado forte. Nós temos chance de fazer governador e fazer senador em São Paulo. Agora, eu não posso impor candidatura de ninguém. Lula deu, então, o intimato também. Falou: não vou impor, vou ouvir vocês, eu sei o que eu penso. Até gostaria que Haddad fosse, mas acho que ele não quer. Porque Haddad, né, os nossos analistas estão aqui acompanhando há bastante tempo, já disse publicamente que não tem vontade em concorrer novamente aqui em São Paulo ao Palácio dos Bandeirantes, né, João Belutti? O que você pensa que vai ser esse caminho? Alckmin continua como vice e Haddad vem para o Senado? Acredito que o Haddad ou vai para o Senado ou para o governo do estado de São Paulo. Lembrando que até politicamente não faz sentido ele antecipar para qual cargo ele vai sair, porque eles estão também esperando a decisão do Tarcísio, do Derrite, dos demais players políticos nesse cenário. E o Haddad ele vem colecionando algumas derrotas nos últimos anos. Após sair da Prefeitura de São Paulo com a pior avaliação dos últimos prefeitos, ele colecionou algumas derrotas para governo, para a prefeitura, para a presidência. Para a prefeitura ele perdeu a reeleição para o João Dória no primeiro turno. Então ele está nessa dificuldade, mas é um dos grandes nomes do PT, em sentido de sucessão até do Lula, porque muito se especula que o Lula não tem um sucessor. E quem está na frente dessa sucessão é o Haddad, pelas últimas candidaturas indicadas pelo Lula. Então ele segura a informação, aparentemente não vai concorrer a nada, mas se precisasse apostar, eu diria que ele vai concorrer sim, muito provavelmente ao governo do estado de São Paulo, com o Alckmin indo para o Senado ou vice-versa, ou o Alckmin no governo e ele para o Senado. Inclusive, Dorgan, o Alckmin já disse que quer permanecer ao lado do presidente Lula, então gostaria de continuar como vice. Mas se Haddad não topar o Palácio dos Bandeirantes, essa concorrência ali, que pode ser dura com o Tarcísio, se Tarcísio não concorrer, talvez ele fique no ministério também, né? Sim, pode ficar, sem dúvida. A questão aí depende muito do MDB-PSD, porque ainda o Lula sonha em ter o PMDB ou o PSD de vice, né? Aí o Alckmin teria que ser transferido. O Alckmin aqui em São Paulo teria muita dificuldade na eleição de governador, né? Mas na segunda vaga do Senado, não. Segunda vaga do Senado, ele poderia até ser uma opção de segundo voto, tanto para a direita como para a esquerda. Então, ele é mais competitivo. A questão do Haddad, ele tem um teto que a gente já viu em várias eleições. Mas, assim, o Lula precisa de um player forte disputando o governo de São Paulo, porque a questão eleitoral da presidência é muito impulsionada por São Paulo. Se o Tarcísio eventualmente vir a ser candidato a presidente ou vir como governador, o Lula terá problemas, porque o corredor da direita
vai ser puxado, né, com uma votação muito alta. Então, tanto o Alckmin como o Haddad são competitivos. O Alckmin tem um pouco mais de facilidade para transitar no centro, um pouco na centro-direita, mas tem uma tradição no interior, mas ali ficou marcado por ter trocado de lado. Então, não vai ser o eleitor ali, também não vai achar tão... Vai ser uma eleição mais polêmica, na minha opinião. O Haddad tem seu teto, mas ainda é um cara conhecido, ele tem uma dimensão eleitoral razoável. O Lula, eu acho que o Lula está pensando na eleição dele para presidente, muito além do que eleger alguém aqui em São Paulo, né? E a gente lembra que Haddad, se for apoiado por Lula, tem a máquina na mão e pode ter ali uma vantagem, né? Obrigada, viu, Bellucci e Dorgan, pelas análises.